E aí pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Elton Borges, com essa parceria aí magnífica com o curso exploratório Borges, famoso CPB, Então não esquece, acesse o canal do CPB para conhecer um pouco mais sobre a instituição, cursoborges.com.br, ou entre em contato pelo telefone 11 22 21 8493. Não esquece, me segue lá no meu canal youtube.com/professor Elton Borges e me acompanhe em minhas redes sociais, @professor Elton Borges. Estamos aqui realizando um playlist de correções das questões da CEPCAR, famosa EPICAR. Então, vamos para mais uma questão? Estamos aqui no nosso quadro negro, para realizar a questão 41 da CEPCAR 2020-2021. Então, como sempre, primeiro passo é a gente fazer a leitura dessa questão. Então, vamos lá? Considere todos os trapézios que podem ser formados com as medidas de base maior, base menor e alturas iguais a 4C, 4 e menos 2C mais 40. Então, compõe a palavra respectivamente, Então, eu tenho que a base maior é 4C, a base menor é algo fixo, a 4, e a altura, é menos 2C mais 40. Então, a altura e a base maior vão variar relacionado a essa variável C. Em uma mesma unidade de medida, isso é importante, sendo C um número real, Então, está dentro de um intervalo real. De modo que o trapézio exista, Então, para o trapézio existir, lembrar que eu preciso ter medidas positivas, As áreas do trapézio estão em função de C. De todos os trapézios que podem ser formados, apenas um tem a maior área. O valor de A em unidade de área é igual a. Então, pessoal, qual será a estratégia que a gente pode fazer, Então, a gente tem aqui, a gente precisa lembrar, formulário, que a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, é a soma das bases vezes a metade da altura. E nesse caso, eu tenho que a área do trapézio vai ser uma função relacionada a essa variável C. Então, eu tenho uma função em C, que é a nossa área do trapézio, certo? Então, vamos lá. Quem é a base maior? É 4C. A base menor é um valor fixo de 4. Ou a nossa altura é menos 2C mais 40. Tudo isso dividido por 2. Então, tá aí. A soma das bases vezes a metade da altura. Então, eu tenho que a função em C, que são as áreas dos trapézios possíveis, vai ser esse camaradinho aqui. Eu vou manter aqui o meu 4C mais 4 e perceba que menos 2C e 40 são duas parcelas de múltiplo de 2. Então, eu posso simplificar todas as parcelas por 2. Então, eu vou ter aqui menos C mais 20. Show? Dando continuidade, eu tenho que a minha função em C, que são as áreas possíveis do trapézio, vai ser essa distributiva. 4C vezes menos C vai dar menos 4C ao quadrado, Só para quem não estiver enxergando o que eu estou fazendo, estou aplicando essa distributiva aqui, ó. E depois eu vou fazer essa distributiva aqui. Tá? Então, vamos lá. 4C vezes menos C vai dar menos 4C ao quadrado. 4C mais 20 vai dar 80C. 4 vezes menos C vai dar menos 4C. E 4 vezes 20 vai dar 80. Ajeitando isso, eu tenho que minha função em C, que corresponde às áreas possíveis do meu trapézio, vai ser menos 4C
ao quadrado, mais 80c com menos 4 vai dar mais 76c, mais 80. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Nós chegamos em uma equação do segundo grau, né? Aonde o meu domínio é C, tá? E a minha imagem? A minha imagem é a área do trapézio. Então, vamos voltar aqui na pergunta dele, né? Primeiro passo, ele fala que o trapézio exista. Vai analisar isso aí. E as áreas do trapézio estão em função de C. Então, as áreas do trapézio estão em função de C. Já fizemos essa análise ali, né? Foi o que a gente chegou. Chegamos naquela função do segundo grau. E o que é que ele pede? Ele pede a maior área. É uma questão até um pouquinho clássica, né? Se você tem uma equação do segundo grau do tipo menos 4c ao quadrado mais 70c mais 80, ou seja, a variável que acompanha c ao quadrado, ela é negativa, ou seja, com cavidade para baixo. Então eu tenho um valor de máximo. Então verifica que ele quer maior área possível. E a área corresponde à imagem. Então, toda vez que eu tenho uma função de segundo grau com A negativo, ou seja, com cavidade para baixo, eu vou ter valor de máximo. O que é valor de máximo? Valor é imagem, ou seja, eu vou ter a maior imagem possível. Então, é o que ele está querendo. Ele está querendo a maior área possível. É só achar quem? O y do vértice. Então, analisamos tudo isso para descobrir que ele quer o y do vértice. Então, o y do vértice, eu tenho duas formas de achar ele. Menos delta sobre 4 vezes o A, ou ainda o y do vértice pode ser a função aplicada ao x do vértice, né? E aí você verifica qual é o melhor caminho, né? Perceba que delta é b ao quadrado menos 4ac. Se eu aplico isso, eu tenho um b ali igual a 76, né? Então, eu vou ter 76 ao quadrado. Vai dar um pouquinho de conta aí, né? Menos 4ac, então menos 4 vezes menos 4, 16 vezes 80, mais um número grande. E aí você ia trabalhar essa informação, né? E se eu acho o x do vértice, será que vale mais a pena? Lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. De repente, fica mais fácil aplicar dessa forma. Vamos ver? Olha só, se eu achar o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, né? Ou ainda, né, o x do vértice seria a semissoma ou a média aritmética das raízes, mas aqui no caso eu vou aplicar isso aqui, tá? Então o x do vértice vai ser menos, quem é b? 76 sobre 2 vezes o a, que é menos 4, né? Então o x do vértice vai ser menos 76 sobre menos 8. Ou seja, o x do vértice vai ser positivo, né? O x do vértice vai ser positivo. E aí eu tenho 76 por 8. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Vai dar 35, seria 70, e metade de 6 é 3, então vai dar 38. Dividido por 4. 38 por 4 dá para simplificar ainda. Por 2 dá 19 sobre 2. Então eu tenho que o meu x do vértice, eu posso... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar 19 sobre 2, vamos ver o que dá, sem chegar no decimal. Mas o decimal aqui também não é difícil, né? Metade daria 9,5, né? Então o x do vértice seria 9,5. Perceba que C é unidade de medida, tá? Então 9,5, unidade de medida aí, no caso unidade de comprimento. Então nós encontramos aqui o nosso valor de x do vértice, tá? Vou destacar aqui pra gente. Por quê? Em cima disso eu posso achar o meu y do vértice, que é o que ele quer, né? O valor de máximo. Então, ó, eu tenho aqui que o y do vértice vai ser a função aplicada ao x do vértice. Então, quer dizer o quê?
aonde eu tenho x, eu coloco x do vértice, que esse seria ou 9,5 ou 19 sobre 2. E aí a gente vê qual que seria mais viável. Ó. Então eu tenho 4 vezes, opa, 4 não, menos, né? Menos 4 vezes c ao quadrado. Então, nesse caso c aí é o meu x do vértice. Então, 19 meios. Então, vai dar 19 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Mais 76 sobre... sobre não, desculpa. 76... Vou apagar aqui. 76 vezes o x do vértice, que é 19 meios, mais 80. Então a ideia aqui foi só reduzir um pouco a conta, mas aí você escolhe qual a melhor estratégia que você quer. Então tem aqui o y do vértice, que é a função aplicada ao x do vértice, vai ser esse 4, morreu com esse 4, então fica menos 19 ao quadrado, né? Se você não lembra, mas aí ficou uma conta mais simples, 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81, vai 8, 9 com 8, 17, e aqui eu tenho 19. 1, 16 vai 1, vai dar 361. Bem que o pessoal da EPICAR normalmente memoriza alguns quadrados perfeitos, né? Então vai dar aqui menos 361. Mais, né? Aqui dá para simplificar por 2 dá 1, por 2 vai dar 38, né? 38. Então eu tenho 38 vezes 19, né? Que nada mais é, perceba, que 38 é 19 vezes 2, né? Então é 19 ao quadrado, que nós temos aqui, que é 361 vezes 2. Olha só que legal, né? Então vai dar 2, 12, vai 1, 6 e 1, 7. 722. Mais 80. Então, o x do vértice vai ser a função aplicada ao x do vértice. Então, tem aqui, tira 361. Né? Então, 1, 12 menos 6 vai dar 6. Ficou valendo de 6. 6 menos 3 vai dar 361. Então, 361 mais 80. Então, se eu somar 80 aqui, vai dar 1, vai dar 14, vai 1, vai dar 441. 441. Então, pessoal, acabamos de encontrar a nossa área máxima, né? Uma vez que o y do vértice corresponde, né, à área máxima possível dentro dessa função, né? Porque a função área está correlacionada a esse czinho que varia, né, que é a unidade de medida. Então, o c seria o teu domínio, né, a unidade que você utilizar, que corresponde a uma certa área para o seu trapézio. Então, quando o c for igual a 19 meios ou 9,5 unidade de comprimento, quer dizer que eu vou ter uma área máxima de 441 unidades de áreas. E seria um único trapézio que teria essa combinação, né? Uma vez que o ponto x do vértice, olha só que interessante, hein? O ponto x do vértice, y do vértice, ele é único, né? Então, acabamos de encontrar o que ele nos pediu nesse exercício. O valor de A em unidade de área é igual. Então, resposta alfa, 441 unidade de área. Tá? Eu gosto muito de sempre fazer análise gráfica, porque a EPICAR explora muito, né, todo esse conceito de função. Então, olha só, eu não tenho muita pressa, né, em fazer resolução, eu quero mais que você tenha um entendimento pleno. Então, eu tenho aqui, né, como eu falei, a função em C, né, o nosso domínio é esse Czinho, ele corresponde às áreas possíveis dos trapézios. E nós já sabemos que a área do trapézio é a soma das bases vezes a metade da altura. Tranquilo. Quando a gente desenvolveu isso, chegou nessa função, né? Que a função em C é igual a menos 4x²
mais 76x mais 80. Tranquilo? Então essa função corresponde a este gráfico, né? A este gráfico. Então, o que é que eu posso destacar nesses gráficos? Eu tenho aqui dois pontos de intersecção com o eixo x, que são o zero da função, tá? Que é menos 1, aqui ó, menos 1 e 0, então é menos 1 para domínio, e 20 e 0, ou seja, 20 para domínio. Então, eu tenho esse intervalo de menos 1 a 20, né? Que são, menos 1 e 20 são o nosso zero da função para essa função quadrática aí, menos 4x² mais 76 mais 80. Vamos tentar entender tudo o que acontece. Como essa função corresponde às áreas possíveis de um trapézio, lembra que no texto estava lá que ele queria que o trapézio existisse, né? Então, significa o quê? Deixa eu levantar aqui a nossa... Olha só. Qualquer valor, né, para ser menor que menos 1 e maior que 20, olha o gráfico, está para baixo do eixo x. Ou seja, a correspondência em y, a correspondência de imagem vai ser negativa. E não há, né, uma figura plana que possua área negativa. Então aqui o trapézio não vai existir, né? E nem para cá não vai existir. Então o que acontece? O que eu posso afirmar? Deixa eu jogar aqui de novo. Que eu só vou ter, né, trapézios possíveis nessa variação aqui, ó. Então, se o x, né, no caso C, estiver variando de menos 1 a 20, eu tenho trapézios possíveis. Perceba que menos 1 e 20, a reta está tracejada, né? Ó, tá tracejadinha aqui, ó. Por quê? Por que está tracejado? Porque menos 1 e 20 não fazem parte, porque em menos 1 e 20 a área seria nula. Então, também não existiria o trapézio. Então, somente dentro desse intervalo. E aí, nós temos... Deixa eu dar um pouquinho aqui para baixo. Show. Nós temos o seguinte, né? Que você vem aqui, ó. Infinitos trapézios vão existir aqui, que vão precisar das áreas aqui, ó. Quando ele chega aqui no ponto de máximo, e aí o ponto de máximo vai obter o valor de máximo. Então, quando o Czinho for igual a 9,5, a sua imagem, a sua área vai ser máxima e vai ser igual a 441. Então era isso que esse texto estava trazendo para a gente, né? A questão que o trapézio tenha que existir é porque fora desses limites a imagem seria negativa, ou seja, a área seria negativa, então não seria possível ter trapézio. E exatamente nas raízes, menos 1 e 20 também não existe trapézio, porque a área seria nula. Então somente dentro desse intervalo de menos 1 a 20 eu tenho trapézios possíveis. E dentro desses trapézios possíveis eu vou ter um que vai ter a área máxima. E aí no caso a área máxima vai ser quando o Czinho corresponder a 9,5 e a sua área máxima vai corresponder a 441 unidades de área. Então com isso, pessoal, eu tento fazer a explicação, né, o melhor possível aí para que você entenda todo o comportamento da função, né? A EPICAR gosta de trabalhar no texto matemático ideia, né? A ideia mais complexa da função. Então sair daquela zona de conforto, né? Então ele fez a relação aí agora com uma unidade de medida e a área, e aí você tinha que correlacionar, fazer toda a verificação. Então uma questão bem interessante, mas no meu entendimento ainda é considerado uma questão fácil, né? E aí perceba que a EPICAR também trabalha muito o desenvolvimento matemático seu, como é que você vai desenvolver as operações da melhor forma possível, se você vai optar por fazer potência, se você vai aplicar fator comum e evidência, se você vai ficar brincando com os valores numéricos, e aí para ganhar tempo. Então, quanto mais você dominar a matemática básica, melhor para você. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo.